Segunda sugestão: valorize a sua situação no momento. Essa sugestão, irmãos, é muito importante. Sabe por quê? Porque, por mais complicada que sua vida possa estar, infelizmente, nesse velho sistema, a nossa situação sempre pode piorar. E daí, talvez quando apareça um novo e grande problema, talvez você olhando para o passado, talvez você diga: acho que antes a minha situação não estava tão ruim quanto eu imaginava. Ou eu era feliz e não sabia. Então, valorize a sua situação no momento. E terceiro, alguns de nós podem ter a tendência de sempre aumentar o seu problema. E quando acontece algo de ruim na sua vida, é como se todas as outras coisas boas perdessem o seu valor. Se nós temos essa tendência, lembre-se de uma fábula envolvendo um fazendeiro, um sitiante. Esse sitiante, ele tinha um cavalo no seu sítio, só um cavalo. Mas uma certa noite o ladrão veio e roubou o seu cavalo. Ele ficou desesperado, procurou o sábio da cidade, explicou a situação e disse: esta foi a pior coisa que poderia ter me acontecido. Aí o sábio pensou e disse para ele: talvez sim, talvez não. Aí ele não entendeu muito bem e voltou para casa. Aí passaram-se alguns dias, ele e seu filho encontraram 50 cavalos selvagens. Aí ele voltou no sábio e falou: olha, esta foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Aí o sábio disse: talvez sim, talvez não. Aí ele voltou para casa. Passaram alguns dias e o seu filho foi tentar domar um cavalo selvagem, caiu e quebrou a perna. E era o seu filho único, o único que lhe ajudava no serviço no sítio. Aí ele voltou no sábio e falou: não, agora sim, esta foi a pior coisa que poderia ter me acontecido. E novamente o sábio disse: talvez sim, talvez não. Aí passaram 2 semanas e o país desse sitiante começou a guerrear com o país vizinho. E todos os jovens da idade do seu filho foram convocados para ir para a guerra, menos o seu filho, porque estava com a perna quebrada. Aí ele voltou no sábio e falou: olha, esta foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Os irmãos já devem estar imaginando qual foi a resposta do sábio. Esta história serve para nos mostrar que, às vezes, algo que parece tão ruim no momento, parece que nosso mundo vai acabar. Muitas vezes, com o tempo, percebemos que aquilo não foi tão ruim assim. Às vezes, achamos que até que aquilo foi bom, porque os resultados finais foram positivos. Então, essa história serve para nos ajudar a não ficarmos desesperados cada vez que um novo problema aparecer. Serve para nos ajudar a termos uma atitude positiva. Então, essas são algumas sugestões práticas que a organização de Jeová nos dá para nos esforçarmos para ter uma atitude positiva. E recapitulando, as 3 maneiras principais pelas quais nós obtemos o consolo de Jeová, você ainda se lembra delas? A primeira, a Bíblia. A segunda, a oração. E a terceira, a organização de Jeová. Estamos agora em condições de buscar e receber o apoio e a ajuda de nosso Pai amoroso. Agora, que dizer da segunda questão levantada? Que dizer de consolar outros
Vamos fazer agora uma coisa diferente. Vamos ler o mesmo texto pela segunda vez. Só que, claro, com um novo enfoque. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Nós já lemos o final do 3, dizia o seguinte: e o Deus de todo consolo, que nos consola em toda a nossa tribulação, e note, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer sorte de tribulação. Até aí está bom. Percebeu? A Bíblia vem dizendo que um dos motivos pelos quais Jeová nos consola é para que nós possamos também consolar outros. E já percebeu à sua volta, na congregação, quantos irmãos podem estar desanimados? Quantos irmãos são solitários? Alguns irmãos enfrentam conflitos internos, pensamentos inquietantes. Alguns irmãos estão cansados de lutar com as suas fraquezas, cansados da pressão no trabalho, na escola, querem desistir. Há também aqueles que sofrem devido à perda de um ente querido falecido. Tais irmãos precisam de consolo. Como poderemos ajudá-los? 1 Tessalonicenses 5,14 responde, por favor. Abra sua Bíblia. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Diz assim: por outro lado, exortamo-vos, irmãos, admoestai os desordeiros, note, falai consoladoramente às almas deprimidas. Até aqui. O conselho da Bíblia é falar consoladoramente às almas deprimidas. Nós perguntamos, é fácil fazer isso? Não. Em especial por dois motivos principais. Primeiro, somente quem passa por determinada dor é que consegue razoavelmente avaliar o que uma outra pessoa está passando numa dor parecida. Por exemplo, somente quem já quebrou uma perna é que sabe quão doloroso é quebrar uma perna. E mesmo assim, a sensibilidade muda muito de uma pessoa para outra. E segundo, quando nós vemos uma pessoa com problema físico, é mais fácil demonstrarmos compaixão, porque nós estamos vendo o problema. Problemas emocionais não são tão facilmente perceptíveis. Exige um esforço maior de nossa parte para demonstrar empatia e compaixão. Mas na prática, como se faz isto? Primeiro, Tiago 1,19 diz que devemos ser rápidos no ouvir, mas vagarosos no falar. Muitas vezes, a pessoa deprimida sabe que seu problema não tem solução. Mas a única coisa que ela precisa é de alguém compassivo que a ouça. Muitas vezes, precisamos apenas ouvir. Realmente ouvir. E quando precisarmos falar? Em primeiro lugar, a pessoa deprimida precisa saber que nos importamos com ela como pessoa. Certa irmã disse, você precisa ouvir alguém dizer, eu estou aqui, eu compreendo, você vai melhorar. Então, ajude a pessoa deprimida a ter um conceito positivo sobre situações que só terão solução no novo mundo. Ore junto com a pessoa e a favor dela.
Ajude pessoas enlutadas a fortalecerem a sua fé na ressurreição. E, acima de tudo, ajude a pessoa a ver que o Senhor Jeová se importa com ela. Se realmente falarmos consoladoramente às almas deprimidas, estaremos ajudando outros a receberem o consolo de Jeová. Estamos então agora chegando no final de nossa palestra. Nós vimos como nós podemos obter consolo e vimos também como podemos consolar outros. Entretanto, infelizmente, mesmo com tudo que foi mencionado, às vezes será impossível derrotar completamente a depressão, assim como não dá para curar os cegos, surdos, aleijados. Já tentei de tudo, disse certa irmã, mas a depressão persiste. Então, apesar de todas as ajudas, apesar do consolo de Jeová, ainda teremos que suportar mais um pouco certa medida de sofrimento. Ah, mas isso é injusto. Adão pecou e eu que tenho que sofrer? É injusto. E Jeová sabe disso. Por isso é que ele promete mais do que compensar tudo o que estamos sofrendo hoje com problemas emocionais. Quer ter uma ideia de como ele fará isso? Certo operário, que tinha uma grande família, mas um salário muito baixo, lutou por muitos anos para construir sua casa própria. Quando ele finalmente terminou a construção de sua casinha, num bairro afastado, começou a construção de um edifício muito alto, bem do lado da sua casa. E a fundação daquele edifício era tão profunda que acabou trincando, acabou rachando a casa daquele operário. Ele até disse assim, isso não é justo. Só que o dono da construtora ficou sabendo daquilo e procurou aquele operário. Chegou para ele e disse assim, meu amigo, não se preocupe, nós vamos resolver isso e agora. Aí tirou do bolso um talão de cheques, preencheu um cheque, deu para ele, e quando ele viu o valor do cheque, ele quase caiu duro. Com aquele dinheiro, dava para ele construir uma mansão no melhor bairro da cidade. Ele até pensou, que bom que aconteceu essa tragédia. Da mesma forma, qualquer sofrimento hoje não será nada comparado com o que Jeová nos dará no novo mundo. Jeová mais que compensará tudo o que estamos sofrendo hoje. Enquanto isto não acontece, devemos confiar de todo o coração na força do Deus de todo consolo. Ricardo, Coração de Leão, foi um rei de glórias e conquistas. Dizia-se na sua época que a espada na mão de Ricardo, Coração de Leão, tinha muito poder. Só que certa vez Ricardo perdeu uma batalha decisiva. E aí Saladino, o general inimigo, sabendo da fama daquela espada, fez o seguinte. Pegou a espada de Ricardo, Coração de Leão, quebrou no meio e disse para ele, e agora, Ricardo, quero ver onde está a força de sua espada? Aí então, Ricardo, Coração de Leão, pegou aquilo que havia sobrado de sua espada e disse, esta espada pode estar quebrada, mas na minha mão ela ainda tem poder. Da mesma forma, problemas e ansiedades podem nos quebrar em sentido emocional, mas na mão de Jeová nós ainda temos poder. Com isto em mente, podemos aguardar com esperança e alegria o tempo em que Jeová acabará com toda a aflição humana. Porque lá, no novo mundo que Jeová nos promete e que está tão próximo, um sorriso no rosto
sempre será o reflexo de um sorriso no coração.